Boa tarde, crianças. Hoje o Projosi vai contar para vocês uma história que fala sobre perseverança e paciência. Mas o que seria a palavra perseverança? Perseverança é nunca desistir. Não desistir fácil. Perseverar, continuar. E essa história se encontra no livro de Lucas, na Bíblia, em Lucas 18, de 1 a 8. É uma história que fala sobre a parábola da viúva e do juiz iníquo. Mas o que é o juiz iníquo? Que palavra é essa? O juiz iníquo era uma pessoa que era injusto, era um homem corrupto, que não fazia as coisas corretas. E Jesus, ele contou essa história para os seus amigos, os discípulos. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui esse semáforo. Todo mundo conhece um semáforo, não é? O semáforo a gente vê muito aonde? Na cidade grande, no trânsito. E o semáforo serve para quê mesmo? Serve para conduzir o trânsito em paz. Se todo mundo prestar atenção no semáforo e fizer tudo direitinho, não vai acontecer acidente, não vai acontecer nenhum problema. Então, esse semáforo aqui é o semáforo de Deus, das respostas de Deus para as nossas orações. E a primeira aqui, a primeira cor é o verde, lá no semáforo do trânsito, né? Pode passar. Mas no nosso semáforo aqui, das respostas de oração, atende prontamente. Então, Deus, ele atende prontamente as nossas orações. O amarelo, espere um pouco. Lá no semáforo do trânsito está escrito, né? Tá lá, espere, significa espere. Não passe ainda não, atenção. Mas nosso semáforo aqui da resposta de oração, ó, espere, tudo tem seu momento certo. E o vermelho, lá no semáforo do trânsito, é não passe, não pode passar, pare. Porque se você continuar, você pode até morrer, pode acontecer um acidente, não é verdade? Mas no semáforo aqui de Deus, ó, da oração, é não, não. Quando ele fala não, é não. Aqui ele fala o quê? Ele atende prontamente a nossa oração, aqui ele manda a gente esperar com paciência. E nós estamos vivendo essa fase aqui, ó. Espere um pouquinho que com certeza Deus vai responder às nossas orações. E eu vou contar para vocês essa história. É a história da viúva e do juiz. Esse juiz aqui era um juiz infiel. Jesus contou essa parábola mostrando aos discípulos que deveria orar sempre, nunca desanimar. Vamos ouvir essa parábola agora? Em uma certa cidade havia um juiz que não temia Deus. Ele não amava Deus, ele não respeitava ninguém. Esse juiz, ele era egoísta, corrupto e não amava ao Senhor. Não se preocupava com as pessoas, ele cuidava apenas de si mesmo, dos seus interesses. Mas nessa cidade também havia uma viúva. E a Bíblia fala que as viúvas, naquela época, elas eram vistas assim, com desprezo, as pessoas não se preocupavam muito com elas. Na época de Jesus, até certo ponto, elas eram desprezadas, maltratadas. Elas dependiam dos filhos, né, e das pessoas para ajudar. Então, elas eram muito pobres. E essa viúva aqui, ela estava com uma causa. Ela estava precisando do juiz. Mas aí, ela estava dependendo desse juiz. Essa viúva sempre procurava aquele juiz para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso, por favor, eu estou precisando. Eu fui injustiçada pelo inimigo e ele está me maltratando e eu preciso que o Senhor julgue o meu caso. E aí aquele juiz não dava atenção a ela. Ela era injustiçada e buscava sempre aquele juiz, mas ele não atendia. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso dela. Passaram-se dias, meses, anos, ninguém sabe, e ele não atendia. Não sabemos quanto tempo, até mesmo quantos anos.
Mas Deus quer que você também não desista nunca, mas que você continue perseverante nas suas orações, tenha fé e nunca desista. Nunca desanime, certo de que Deus ouve e atende às nossas orações. Como, por exemplo, talvez você esteja passando por um problema de saúde, de doença, algum problema assim, desanimado com os estudos. É o caso que nós estamos vivendo agora, o coronavírus, que está assolando o mundo, que está preocupando tanto as nossas vidas. E a gente não pode desanimar nesse momento. A gente precisa continuar firme, orando, pedindo a Deus por nossa cidade, por nossa família, por nosso país, pelo mundo inteiro. Porque é uma doença que está preocupando, uma doença nova, que as pessoas ainda não conhecem, ainda não existe a cura. E a gente vai desanimar, vai ficar todo mundo triste em casa, sem fazer nada, sem orar, sem pedir a Deus. Temos que fazer como essa viúva, que ela continuou perseverando todos os dias, ir atrás do juiz. Juiz, minha causa, eu preciso que o senhor julgue a minha causa. Então, aí, professora, você deve estar me perguntando, e aí, professora, o que aconteceu com aquela viúva? Será que o juiz atendeu o seu pedido? Porque ela foi persistente. E a gente deve ser persistente também com Deus. Orando, orando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Vamos lá. Aquele juiz, depois de muito tempo, pensou assim: é verdade que não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, eu vou atender logo essa mulher para ver se ela me deixa em paz. E foi o que ele fez. Ela insistiu tanto, ela perseverou tanto procurando esse juiz para julgar o caso dela, que ele atendeu e julgou o caso dela e ela ganhou a causa. Então ele julgou a causa e a viúva o deixou em paz. O Senhor Jesus continuou ensinando os seus discípulos, dizendo, preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. É certo que Deus, que é o juiz justo. Claro que a gente aqui não vai comparar Deus com esse juiz. A diferença é muito grande. Esse juiz era um juiz injusto e Deus, ele é justo. Por isso, ore sempre e nunca desista. De maneira nenhuma, Jesus quis assemelhar a Deus como esse juiz, né? O caráter de Deus é completamente diferente. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é fiel, que é totalmente o contrário daquele juiz. Deus é poderoso também. Ele pode todas as coisas. Ele pode também curar o mundo todo dessa enfermidade. Então, por isso, ele é a melhor pessoa a quem nós devemos recorrer nesse momento, quando nós precisamos de ajuda. Ele é a única pessoa que nós podemos recorrer. Devemos orar sempre e nunca desanimar, até que Deus responda às nossas orações. Outra verdade é que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Aqui a gente precisa, esperar. O que parece demorado, para nós, pode ter um propósito maior, porque não entendemos, né, o propósito de Deus no momento. A gente fala, mas já deveria ter acabado, já deveria ter aparecido uma solução, um remédio, uma vacina eficaz para o coronavírus. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, entendeu? Por isso nós devemos continuar. E eu quero que você, em sua casa, todos os dias, quando você for dormir, você ore para o Papai do Céu. Peça a Ele para você, para Deus abençoar o nosso Brasil, para Deus abençoar a nossa cidade, para Deus abençoar a nossa família, que Deus nos proteja, nos livre de todo o mal. E que a gente possa continuar, como Jesus ensinou aqui os discípulos, continuar perseverando, continuar firmes, né, ter paciência. E nesse momento a gente precisa de muita paciência, né? Tá todo mundo assim cansado, né, às vezes de ficar em casa, com saudade da escola, com saudade de estar na rua, de estar no parque brincando, mas a gente precisa nesse momento pedir a Deus paciência, porque eu acho que eu tenho certeza que essa viúva aqui, ela foi muito paciente, muito mesmo, porque a Bíblia não fala quanto tempo foi que ela passou procurando esse juiz,
para julgar a causa dela. Mas ela com certeza ela deveria estar orando também, Senhor, me ajude que ele possa me atender. Até que um dia, Deus com certeza tocou no coração desse juiz e ele atendeu essa viúva que tanto precisava, né, que o caso dela fosse julgado. Então eu quero que você ore, que você continue perseverando e com paciência. E o exercício de paciência que eu passei para vocês é o seguinte: vocês vão plantar uma plantinha. Você vai pegar uma sementinha de qualquer coisa, pode ser até de milho, de feijão ou coentro. Você pede a mamãe para comprar a sementinha e você vai plantar. Pode ser uma flor também. E você vai plantar com a ajuda de mamãe, do papai ou do irmão. Você vai plantar. E quando nós retornarmos para a escola, se Deus quiser, que não demore, que Pro tá com saudade, vocês também devem estar com muita saudade da escola. Aí vocês vão levar a sua plantinha, mesmo que ela esteja bem pequenininha. Vocês vão levar essa plantinha, a gente vai aprender e vai estar vendo assim o desenvolvimento dela. E você vai lembrar, quando ela estiver crescendo, você vai lembrar, olha, Projosi me contou a história da viúva que foi perseverante, que teve paciência, e você também vai ter paciência de ver sua plantinha crescendo, e você vai ficar feliz quando vê ela crescendo. Você vai lembrar, eu tive perseverança, eu tive paciência, eu esperei, como fala aqui o semáforo. Então a gente precisa sempre estar esperando com paciência no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma semana assim abençoada, uma semana próspera, uma semana alegre na presença do Senhor. E com certeza nós vamos nos ver novamente através do vídeo, porque nesse momento a gente não pode ter o contato físico, né? Mas a gente está sempre assim pensando e orando por vocês e procurando fazer o melhor nesse momento tão difícil, né? Que muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. Mas a gente não pode parar, vocês têm que continuar lendo, fazendo as tarefinhas que Projosi manda para vocês, fazendo os trabalhos, para quando a gente retornar, a gente fazer uma revisão e relembrar tudo que a gente estudou, porque tem muita coisa legal para a gente aprender. Então, eu vou fazer assim a minha parte, vocês também vão fazer a parte de vocês, combinado? Então, aqui vamos combinar. Projosi vai estar de vez em quando mandando vídeo, mandando atividade, e você vai estar fazendo com a mamãe e com o papai, tá bom? Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Beijo, fica com Deus. Tchau.